Olá, povo de Deus, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Mais um Quarta com o Bispo, você já sabe, todas as quartas-feiras, às 20 horas, às 8 da noite, nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, onde eu tenho o privilégio de poder compartilhar contigo ênfases pastorais, reflexões bíblicas, desafios que Deus vai nos dando aí por esse povo abençoado que serve a Deus na Igreja Metodista, em Minas Gerais, o Espírito Santo no Ceará. Se bem que nós não falamos aqui exclusivamente para metodistas de Minas Gerais, o Espírito Santo do Ceará. Nós falamos aqui para muitas outras pessoas. Eu não lembro se eu cheguei a compartilhar aqui que no mês de abril, final de abril, eu estava em Charlotte, nos Estados Unidos, na Conferência Geral da Igreja Metodista Unida, e eu fui interpelado por um pastor angolano que perguntou: o senhor não é o Bispo Bruno? Eu falei assim: sou eu. E ele falou assim: rapaz, eu vejo as quartas-feiras, eu vejo lá o Quarta com o Bispo. Aí eu fiquei meio assim, eu falei: poxa, será que é verdade mesmo que lá na Angola ele vê? Aí ele foi, para minha surpresa e alegria, ele citou o que eu tinha pregado, o que eu tinha falado aqui, o que eu tinha compartilhado na reflexão bíblica da semana anterior. Então eu fiquei muito feliz de saber que um pastor, um colega nosso, pastor lá na Angola, assiste o Quarta com o Bispo. Aí nós trocamos mensagens, trocamos telefones, até hoje a gente se fala. Então eu não estou falando aqui apenas para os metodistas, mineiros, capixabas e cearenses, mas eu estou falando para tantas pessoas que de alguma forma Deus conectou nesse canal de YouTube, nesse momento, seja ao vivo ou seja assistindo em outro momento, para a necessidade de ouvir aquilo que ele quer falar. Então nós temos o privilégio de falar para a quarta região e para muitas outras pessoas. Então por isso eu desafio você a parar agora, para tudo aí, curta esse vídeo, compartilhe o link dele, comente alguma coisa. Nós temos um número às vezes muito desigual de visualizações, de pessoas que vão escrevendo aí e de curtidas. Por que você não curte o vídeo? Você não está querendo, dessa forma, fazer o bispo famoso, a igreja metodista, mas você está dando abrangência ao conteúdo da palavra de Deus. Quanto mais interação, quanto mais curtida, quanto mais comentário, quanto mais você compartilha o link dessa transmissão, a mais pessoas esse conteúdo chega. Então seja um evangelista virtual e nos abençoe também fazendo com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Nos abençoe fazendo com que o Ministério da Quarta Região, da comunicação da Quarta, chegue a mais pessoas e seja também um abençoador, uma abençoadora de outras pessoas. Hoje eu quero falar contigo sobre um tema que para mim é muito caro, é muito importante, que são princípios ou etapas da nossa vocação ministerial. Nós estamos no meio de uma campanha de oração. Nós começamos no domingo passado, dia 13, e vamos até o dia 1º de dezembro, quando eu bateu o martelo, encerrando o concílio regional. Nós estamos numa campanha de oração, buscando a Deus pelo nosso concílio regional. Semana passada eu falei que Deus espera que nós tenhamos como objetivos uma campanha de oração. Hoje eu quero falar com você sobre etapas da ação de Deus na nossa vida. Como que Deus nos chama, ou quais princípios Deus usa quando Ele nos chama a andar com Ele. A primeira coisa, obviamente, é o chamado de Deus, que é essa capacitação extraordinária que Deus nos dá, que é essa vinculação extraordinária que Deus faz à nossa vida com propósitos eternos dele. O chamado de Deus acaba fazendo com que a nossa vida seja totalmente associada àquilo que Ele quer fazer. Não tem condição alguma de Deus chamar uma pessoa para ser usada na sua presença e esse chamado de Deus, essa intencionalidade de Deus não dominar todas as motivações da nossa vida. Então a primeira coisa que não pode ser desconsiderada numa caminhada com Deus é esse senso de chamado, é esse senso de que a sua vida a partir de agora tem uma outra direção. A partir de agora não dá para você seguir com as mesmas motivações que você seguia até então. O sentido de conversão no Novo Testamento
dá a ideia exatamente disso que eu estou falando. Conversão, o sentido da palavra conversão no Novo Testamento é que você dá um giro de 180 graus na sua vida. Você não pode dar um giro de 360, senão você volta para o mesmo lugar, né? Mas você dá um giro de 180, você muda radicalmente o lugar para onde você estava indo. Você estava indo para a esquerda, de repente você decide ir para a direita, ou vice-versa. Então, conversão muda as referências da nossa vida. Então, o chamado muda as referências da nossa vida. Porque se eu tinha a vida rumando para uma direção e eu tenho esse senso de chamado de Deus para ser usado na presença dele, para ser usado para a glória dele, a minha vida então vai dar um giro. A minha vida então vai rumar para uma outra realidade. E é isso que se espera de quem recebe uma incumbência para andar com Deus, que é o sentido de chamado. Uma segunda coisa que não pode faltar na vida de quem quer andar com Deus é a etapa da capacitação. A primeira etapa é a etapa do chamado. Você se sente chamado por Deus, você se sente chamada por Deus para caminhar com Ele. Uma segunda etapa é a etapa da capacitação, que é esse momento onde Deus deixa claro para nós que sem Ele nós não podemos fazer nada. Tem um versículo bíblico onde Jesus declara isso para os seus discípulos. Sem mim, vocês nada podem fazer. E não é um demérito de Deus em relação ao ser humano, não é uma forma de Deus menosprezar o ser humano, pelo contrário, é uma forma de Deus potencializar o ser humano. Eu quero tanto usar vocês, eu quero tanto poder fazer de vocês uma bomba, uma explosão nas minhas mãos, que eu quero que vocês entendam que precisam caminhar comigo, vocês precisam estar vinculadas comigo para que alguma coisa aconteça, porque sem mim vocês não passam de pessoas muito esforçadas, vocês não passam de pessoas que conhecem todos os protocolos, mas não conseguem operacionalizar as coisas. Então Deus fez as coisas dessa forma, Ele nos chama e Ele nos capacita. E a capacitação de Deus é um processo de investimentos de Deus em nós. Investimento em conhecimento teórico, investimento em unção que Ele derrama sobre as nossas vidas, investimento usando pessoas para nos abençoarem, investimento em nos aperfeiçoar a partir das crises, investimento em nos aperfeiçoar a partir das nossas limitações, porque na minha limitação eu busco mais capacitação de Deus. Então fica muito claro para mim que a segunda etapa de quem anda com Deus é a etapa da capacitação. Há uma cooperação de Deus com o ser humano para que a gente possa realizar a sua obra. E aí vem os dons do Espírito, vem os carismas do Espírito, vem os frutos do Espírito, gerando na nossa vida um modelamento segundo a vontade dele. O grande problema é que tem gente que quer andar com Deus, mas quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua própria maneira, não quer se submeter ao processo de capacitação de Deus. Então, primeira etapa de quem quer andar com Deus, chamado. Segunda etapa é a capacitação. Terceira etapa de quem quer andar com Deus é a especificação de um propósito. É a especificação do propósito de Deus. É quando Deus vai falar contigo o que Ele quer fazer de forma específica. Porque Ele te chamou para andar com Ele. Ele te deu uma nova referência de vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a primeira etapa de quem quer andar com Deus. Você ia para a esquerda, agora você vai para a direita. Você ia para a direita, agora você vai para a esquerda. Você mudou radicalmente as referências da sua vida. Antes você vivia de bar em bar, hoje você vive na igreja. Antes você vivia como um boca suja da vida aí, declarando maldição e coisas ruins na vida de todo mundo. Hoje você é um declarador, uma declaradora de bênçãos. Você foi chamado para andar com Deus. Segundo lugar, segunda etapa, você é capacitado pela ação do Espírito. Você recebe um preenchimento do Espírito para andar com esse Deus. Terceiro lugar, você precisa entender o princípio da especificação do propósito. É onde Deus vai dizer para você o seguinte: eu quero fazer na sua vida
isso. Eu quero te usar para esse fim específico. Eu quero fazer de você uma pessoa importante dentro da estrutura da propagação do meu reino nessa área. E é nesse momento que a gente vai ter que buscar em Deus a sensibilidade para entender aquilo que Ele tem para fazer. Um exemplo clássico disso é o texto de Atos, capítulo 15, onde a Bíblia narra o famoso Concílio de Jerusalém, onde cada uma das lideranças da igreja primitiva, da primeira igreja, puxava a corda para o seu próprio lado, dizendo o seguinte: não, a igreja tem que caminhar a partir dessa referência. Não, isso aqui tem que ser prioridade para a igreja. Não, aquilo ali tem que ser a coisa mais importante para a igreja. Cada um puxava para o seu lado. Aí diz a Bíblia em Atos 15 que houve não pouca discussão no meio deles. Ou seja, o couro comeu mesmo, uma discussão pesada. Cada um puxando, como a gente fala na expressão popular, a corda para a sua própria sardinha, né? Puxando sardinha, perdão, para o seu próprio lado. Aí vem a Bíblia lá no final do capítulo 15 de Atos e diz o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e aquela turma que estava lá no concílio separar Paulo e Barnabé para o trabalho com os gentios, ou seja, com os não-judeus. Isso significa que, depois de muita discussão, eles entenderam que não existe igreja onde todo mundo faz a mesma coisa. Depois de muita discussão, eles entenderam que a unidade da igreja não se manifesta em uniformidade. E é isso que não entra na cabeça de muita gente. Tem gente que quer brigar comigo por dizer: não, o bispo faz diferente do que eu acho, mas eu não tenho que fazer o que você acha. Ah, mas o irmãozinho, a irmãzinha na minha igreja pensa diferente do que eu penso, mas o irmãozinho, a irmãzinha da sua igreja não tem que pensar igual a você. Ele tem que desejar os mesmos resultados que você. Agora, Deus tem a sua multiforme graça. Ele tem propósitos específicos, carismas específicos com cada pessoa. Então nós não estamos atrás de uniformidade. Nós não queremos ser uma igreja uniformizada. Nós queremos ser uma igreja que caminha a partir do princípio da unidade. Unidade é a convergência dos propósitos. Uniformidade é todo mundo igualzinho. Cada um igual ao outro. Todo mundo de camisa branca, todo mundo de camisa preta, todo mundo de camisa amarela, todo mundo de calça verde. Isso é uniformização. Agora, a unidade é que na multiplicidade das ações e dos carismas, você tem o mesmo objetivo, um objetivo em comum. Então, nós precisamos, nessa terceira etapa de quem anda com Deus, entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas de forma específica. Já está claro para você o que Deus quer fazer na sua vida? Já está claro para você qual é o seu lugar no reino? Ah, mas eu não sou liderança. Você não é cabeça, mas você é um dedo mínimo no pé. Alguém vai dizer: ah, mas o dedo mínimo no pé é o que menos importa. Você já deu uma topada na quina de uma cadeira com o seu dedinho mínimo no pé? Você já deu uma topada? Você já viu a validade do seu dedo mínimo no pé quando você dá uma topada na quina de uma cadeira? Você sabia que Deus colocou 26 ossinhos ligando o pé ao tornozelo, exatamente porque 27 não seria importante, ou 23, Deus colocou 26. Sabia que cada um daqueles ossinhos que ligam o seu pé ao seu tornozelo são importantes? Você sabia que cada particularidade, cada detalhe é importante e forma o nosso corpo? Ah, mas o importante é a cabeça. Tá, você tem a cabeça, mas o seu tornozelo tem um ossinho a menos, você é deficiente. Ah, mas eu tenho a minha cabeça, mas o meu dedo mínimo no pé vive latejando. Tem um problema nele. Você vai ter uma vida sempre incomodada, porque ficar com o dedinho mínimo no pé latejando dói demais. Então, cada parte do corpo tem a sua especificidade, a sua importância. Então, terceira etapa de quem anda com Deus: definição de propósito específico.
especificação do propósito de Deus. Deus chamou todo mundo, chamou. Deus quer me usar, quer. Deus quer te usar, quer. Mas qual é o propósito específico de Deus na sua vida e com a sua vida? Qual é o propósito específico de Deus? Uma quarta e última coisa que a gente não pode perder de vista como etapa de quem anda com Deus, eu jamais poderia abrir mão de falar isso, é o princípio do benefício, é a etapa do benefício. Alguém vai dizer, isso aí é teologia da prosperidade. Primeiro que não deveria nem se chamar teologia da prosperidade, porque um discurso irresponsável de prosperidade não pode ser considerado uma teologia, mas isso aí é uma outra discussão, fica para um outro momento. Mas esse discurso todo aí de que irresponsavelmente nós nos beneficiamos das coisas de Deus, porque Deus é como se fosse um vassalo nosso disponível em fazer o que a gente bem entende, isso aí não tem nada a ver com Bíblia, com princípio coerente daquilo que Deus tem para nós. Agora, eu também não posso ir para o outro extremo e dizer que Deus não quer te dar nada. Eu não posso ir para o outro extremo e dizer que nós não temos benefício algum em andar com Deus. É claro que temos. É claro que temos. Então, a quarta etapa de quem anda com Deus é a etapa de entender os benefícios. E nós temos, sim, benefícios em andar com Deus. Então, primeira etapa, a etapa do chamado. É quando você se vê chamado ou chamada por Deus para uma nova realidade de vida. Sua vida mudou. Quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem estava indo para a direita vá para a esquerda e vice-versa. Segunda etapa, a etapa da capacitação. É quando você se vê chamado por Deus para ter habilidades que por si mesmo você não teria. Você começa a perceber que para andar com Deus, para viver bem com Deus, não adianta você falar por si mesmo, não adianta você jogar a moeda para o alto para ver na sorte que vai dar. Você precisa ser preenchido pelo Espírito. Capacitação. Terceiro, é a especificação do chamado. Você vê, poxa, Deus me chamou, mas qual é o propósito específico dele com a minha vida? Qual é o senso de missão que eu preciso ter? E quarto e último lugar, o princípio do benefício. É claro que nenhum ministério pode se estabelecer buscando compensação. Mas é óbvio também que Deus se torna galardoador daqueles que andam com Ele. Salmo 84 diz que Deus não negará bem algum aos que andam retamente com Ele. A Bíblia diz, pede e vocês receberão. Aquilo que 2 ou 3 convergirem aqui e alinharem aqui, será alinhado nos céus. Então está claro que Deus quer nos dar coisas boas. O próprio Jesus falou, vocês que são maus toda a vida, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não vos daria coisas boas? Então o benefício que Deus quer nos possibilitar em andar com Ele é que nós somos instrumentos da glória dele. O maior benefício que a gente pode receber é sermos interlocutores de algo que pode mudar a vida das pessoas. Eu me sinto privilegiado como evangelista e agora, nesse momento que eu estou falando contigo, eu sinto na minha alma a alegria do benefício de ter sido chamado para andar com Deus. Porque sabendo que Deus me chamou para ser um evangelista, um pregador da palavra, eu me sinto beneficiado em saber nesse momento que tantas pessoas e muitas pessoas estão me ouvindo falar, estão com uma proposta de uma vida diferente, porque Deus está me usando para isso. Esse é o maior benefício de quem anda com Deus. É você saber que você se torna interlocutor, passagem, instrumento de coisas que pode mudar a vida das pessoas. E é impossível que eu fale de vida, que eu seja interlocutor de vida e essa vida não me toque. É impossível que eu fale de libertação e essa libertação não me toque. É impossível que eu fale de alegria em andar com Deus e esse regozijo não me toque. É impossível que eu fale em prazer em servir pessoas e esse prazer não gere entusiasmo dentro da minha alma. É impossível que eu, ao falar de cura das emoções, não tenha sido chamado por Deus também em viver cura da minha alma.
Então eu digo que o maior benefício de quem anda com Deus é ser interlocutor, é ser passagem, é ser um instrumento daquilo que Deus quer fazer. Então Deus tem benefícios para nós? Claro que tem. De você viver a plenitude de tudo aquilo que você fala, de você ter a plenitude de tudo aquilo que você ministra às pessoas. Esse é o maior benefício de quem anda com Deus. Então anda com Deus e você vai ver o princípio do chamado, o princípio da capacitação do Espírito, o princípio de ter clareza de qual é o propósito específico de Deus com a sua vida e, por fim, você vai ser beneficiado em receber tudo aquilo que você fala e ministra. Vamos orar. Deus, em nome do Cristo, eu te agradeço, porque o Senhor nos chamou para andar contigo. E ao nos chamar para andar contigo, nós temos sido, Deus, igualmente chamados a uma vida nova. Nós temos sido chamados ao constrangimento de percebermos que sem o Senhor nós não temos para onde ir. Por isso, Deus, nos preencha, nos capacite para que muitas vidas te conheçam. Deus, o que eu te peço também é que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas a partir de um propósito específico que o Senhor tem para realizar. E o que eu te peço também, Senhor, é que para a glória do teu nome, o Senhor possa fazer nas nossas vidas aquilo que nós temos recebido para passar a outros. Nós queremos, Deus, usufruir do maior benefício possível de andar contigo, que é ser interlocutor e interlocutora de boas notícias, de notícias que podem fazer com que a eternidade de algumas pessoas tenham um rumo diferente, tenha um rumo, Senhor Deus, diferente, tenha, Deus, o teu altar como destino. É essa oração que nós fazemos e fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, lembrando, nós estamos em campanha de oração. Começou domingo passado e vai até 1º de dezembro, quando encerrarmos o 46º Concílio Regional da 4ª Região. Até a próxima quarta-feira, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Fique na paz.